Olá, amigos! Nós vamos entrar agora na nossa aula de número 3 de Direitos Humanos. E nessa aula nós vamos estudar a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil e, em especial, o controle jurisdicional da convencionalidade das leis. O nosso conhecido e famoso controle de convencionalidade. Nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento, nós vamos entender como se incorporam os tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento pátrio. Para tanto, eu vou explicar como se incorporam os tratados comuns no direito brasileiro e depois a especificidade dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Os tratados internacionais em geral, e isso também estamos comentando lá nas aulas de Direito Internacional Público, lá no módulo de Direito dos Tratados, que vocês acompanham, tem fases muito próprias e específicas de incorporação. A primeira fase de celebração de um tratado são as fases pré-negociais, as fases, então, em que os Estados vão começar a entabular uma negociação de um acordo internacional, para depois, então, culminar, depois da adoção do texto e da sua autenticação, com a assinatura desse documento internacional. Os tratados internacionais de direitos humanos, da mesma forma, são negociados, são adotados, autenticados e assinados pelos representantes dos Estados. A assinatura, lembrem-se, é uma fase de celebração de tratados que consta, inclusive, da nossa Constituição, no artigo 84, inciso 8. A Constituição diz que compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. Privativamente, na Constituição, significa que a assinatura é delegável, ou seja, o presidente da República pode delegar o poder de celebrar tratados para outra pessoa, para um embaixador, para o ministro das Relações Exteriores, para um chefe de missão diplomática. Os tratados de direitos humanos também, de igual maneira, são assinados, portanto, pelo chefe do Poder Executivo ou por um delegado seu. Esse delegado seu, que recebe, então, os plenos poderes para a celebração do ato, é nominado, é chamado, conhecido na doutrina internacionalista por plenipotenciário. Plenipotenciário é aquele que detém os plenos poderes do chefe do Poder Executivo. Portanto, as negociações e assinatura são uma fase principal de celebração de tratados, fixando para as provas de que a assinatura, artigo 84.8, diz a Constituição que a competência é privativa, diferentemente da competência do Congresso Nacional para referendar os atos internacionais, e que está escrito na Constituição, artigo 49.1, a competência é exclusiva. Compete exclusivamente ao Congresso decidir definitivamente sobre tratados, acordos ou atos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Competência do Congresso para referendar os tratados assinados pelo chefe do Poder Executivo, exclusiva. Competência do Presidente da República para assinar tratados comuns ou de direitos humanos, privativa. Privativa significa a competência é delegável. Em 99,9% das vezes, o Presidente da República delega a sua competência, que é privativa, nos termos da Constituição. Portanto, a primeira fase de celebração de atos internacionais é a fase da assinatura do documento convencional. Assinado o tratado, essa é uma pergunta que tem caído em muitas provas de concurso. Assinados os tratados, são eles submetidos no Brasil ao referendo do Congresso Nacional. Essa regra consta do artigo 49, inciso 1º da Constituição, que eu disse que é exclusivo do Congresso Nacional. A Constituição diz que compete exclusivamente ao Parlamento referendar os tratados celebrados pelo Presidente da República. Ou seja, nenhum outro ente na República, a não ser o Congresso Nacional, pode referendar tratados. O que é o referendo? É aquela aprovação a posteriori que o Congresso Nacional faz do ato do Presidente da República. O Congresso, então, confirma a assinatura do tratado em nível interno e, portanto, autoriza a ratificação do instrumento, que é ato próprio do Poder Executivo. Essa regra parlamentar,
é uma regra que merece uma certa análise. Abram a Constituição no artigo 49, inciso 1, que vai dizer que compete ao Congresso Nacional decidir definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Explico isso com cuidado lá no nosso curso de Direitos Humanos da editora Método. Muito cuidado em entender se encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Lá no nosso curso de Direitos Humanos, eu vou dizer o seguinte, baseado na melhor doutrina, que quando diz a Constituição que compete ao Congresso referendar tratados, acordos ou atos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, isso não exclui os tratados de direitos humanos. À primeira vista, pode-se pensar que encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional diz respeito apenas a tratados de cunho financeiro, econômico. Todos os tratados, de certa maneira, acarretam encargos para a nação. Ainda que não sejam graves encargos econômicos, alguns encargos são acarretados para o país. Acontece que a Constituição pecou ao dizer que apenas, pelo menos na leitura preliminar, tratados que acarretassem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio deveriam ser aprovados pelo Parlamento. Essa regra tem que ser conjugada com aquela do artigo 84, inciso 8, que vai dizer que compete ao presidente da República celebrar tratados, acordos ou atos internacionais sujeitos, todos, está implícito aí, ao referendo do Parlamento Nacional. Cachapuz de Medeiros é que explicava muito bem isso também em sua obra. A Constituição concebeu dois dispositivos e deu-lhes forma, talvez sem perceber que eles estão intimamente conectados. O artigo 84.8 diz: o presidente da República assina os tratados internacionais, ou seu delegado, já sabemos, e deve submeter todos eles ao Congresso Nacional. Parece que quando bate na regra do Congresso, que é o 49.1, a Constituição vai dizer, bom, eu só recebo aqueles que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio, ou seja, ao erário. A interpretação sistemática e teleológica desses dois dispositivos não leva a crer. Não leva. Pode anotar com certeza aquilo que eu estou dizendo para você. Não leva a crer que apenas os tratados de cunho econômico e financeiro devem ser aprovados pelo Congresso. Você pode me perguntar, um tratado de direitos humanos que garante a vida, que encargo ou compromisso gravoso ao patrimônio nacional tem? Proteger a vida de uma pessoa? Uma garantia processual penal, a garantia do duplo grau de jurisdição, a garantia de ser ouvido por um juiz imparcial e independente? Que encargo gravoso ao patrimônio, ao erário brasileiro isso traz? No fundo, a regra do artigo 49, inciso 1, deve ser compatibilizada com a regra do artigo 84, inciso 8. Entende-se que todos os tratados internacionais, acarretando ou não encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, devem ser aprovados, então, referendados pelo Parlamento Federal. E não só aqueles que trazem e possam trazer encargos gravosos, encargos financeiros. Exatamente lê-se a regra com ênfase do artigo 84.8, que vai dizer que compete ao presidente celebrar tratados, sujeitando-os todos ao referendo do Congresso Nacional. Então, não há dúvida, podem anotar sem medo de errar para a prova de concurso. Tratado de Direitos Humanos, que não acarreta encargo ou compromisso gravoso ao patrimônio, tem que ser aprovado pelo Parlamento, mesmo assim, dizendo a Constituição que o Congresso se manifesta em relação a esses tratados que acarretam encargos, compromissos gravosos ao patrimônio nacional? Sim! Todos os tratados internacionais devem ser submetidos ao Parlamento Federal. Por quê? Não porque diz a própria regra do artigo 49.1, que é a própria regra do Congresso, mas porque diz a regra do artigo 84.8, que vai ter uma ênfase, uma prevalência nesse caso, porque é a regra do Poder Executivo. Então, o Presidente da República celebra o tratado por meio próprio ou por meio do seu plenipotenciário, aqui detentor dos plenos poderes, e submete à vontade do Parlamento Federal. E o Congresso Nacional, então, os referenda. Compete ao Congresso decidir definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais celebrados pelo chefe do Poder Executivo, ainda que não acarretem os tais encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Entenderam? Isso é muito importante. Então, o Tratado de Direitos Humanos, ainda que não tenha qualquer encargo financeiro, na verdade não tem mesmo, os encargos são outros, são encargos de responsabilidade, há encargos não financeiros, devem ser aprovados pelo Parlamento. Muito bem, o Parlamento tem duas opções, já sabedores que somos de que o Parlamento deve se manifestar em relação a quaisquer tratados. O Parlamento tem duas opções, ou ele aprova o tratado, ou ele rejeita o documento internacional. Se ele aprova o tratado internacional, o que ele faz é dar carta branca ao presidente da República para que possa ratificá-lo, para que possa terminar a fase da expressão do consentimento, ratificando o compromisso internacional. E vai caber, então, discricionariamente ao presidente da República ver se tem um ambiente favorável, se é conveniente e oportuno para o país que esse tratado seja ratificado. Pode o Congresso Nacional também rejeitar o tratado. Se o Congresso rejeita o tratado, ele envia uma mensagem ao chefe do Poder Executivo e o chefe do Poder Executivo não poderá, portanto, ratificá-lo. Não poderá ratificá-lo. E se o fizer, isso é chamado de ratificação imperfeita ou inconstitucionalidade extrínseca. Se ratifica um tratado não aprovado pelo Parlamento, inclusive isso pode incidir lá em uma das regras do artigo 85 da Constituição, o famoso impeachment, o crime de responsabilidade. Diz a Constituição, é crime de responsabilidade, inciso 2, né, desse dispositivo, os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra o livre exercício do poder legislativo. É o caso. O Poder Legislativo diz que não pode ratificar porque o povo brasileiro não quer esse documento internacional e o presidente da República, portanto, o ratifica e descumprindo, então, a vontade do Parlamento, isso daria também crime de responsabilidade no Brasil. Se o Congresso aprova o documento internacional, fica a critério do presidente da República ratificar ou não. Imaginemos, então, claro que o Congresso aprovou o documento internacional, portanto, referendou aquela assinatura presidencial e autoriza o chefe do Poder Executivo a sua ratificação. O que é a ratificação do Tratado Internacional? Ratificação é o ato definitivo. Ratificação é o aceite definitivo. Se a assinatura era um aceite precário, a ratificação agora é um aceite definitivo. Ela mostra definitivamente a vontade do Estado em engajar-se nesse tratado internacional. E, portanto, a partir daí, o tratado ratificado, ele tem todas as características da ratificação e uma delas a irrevogabilidade. A ratificação é irrevogável, não dá para desratificar o tratado internacional. Só poderá o Estado se desligar daquele documento internacional pelo ato próprio da denúncia, que é o meio técnico de se desengajar, de o Estado se retirar de um tratado internacional ratificado. Ratificado o texto, o Brasil, então, é parte num documento internacional. Cuidado com a expressão. Até a ratificação, o Estado é signatário. Vocês devem ver até em livros, está errado isso aí. Muitos livros dizem de maneira equivocada que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por exemplo, Pacto São José. Olha, o Brasil foi signatário até 92, depois de 92 ele já é parte. Signatário significa, eu assinei, signatário. Depois que eu ratifiquei, tem uma filigrana, uma espécie de terminologia aqui, tem uma precisão terminológica fina que vem lá da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Eu sou parte. Então, a partir da ratificação, o Estado é parte nesse documento internacional. E lembram-se que do que diz o artigo 5º, parágrafo 2º, que também nós vamos ver, e isso já foi comentado em outros momentos, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela, Constituição, adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, a própria Constituição está dizendo que ratificou um tratado em vigor, é parte, o tratado então tem aplicação imediata no direito brasileiro. Uma outra particularidade dos tratados de direitos humanos também que você tem que saber para a prova, quando estiver acompanhando a leitura lá no nosso livro, no nosso curso de Direitos Humanos da Editora Método.
Essa é a ratificação. E depois de ratificado o tratado internacional, o seu texto é promulgado e publicado no Diário Oficial da União. A promulgação executiva e a publicação. Então, as fases que ficam são essas que vocês vão ver agora na tela. As fases de celebração de tratados no Brasil. Negociações e assinatura, a primeira fase e mais pré-negocial dos tratados internacionais, ainda sem manifestação do parlamento, uma vontade do Poder Executivo, que às vezes a nação e os cidadãos brasileiros nem sabem que o presidente da República foi ao exterior e pretendeu negociar determinado tratado, assinatura, esse aceite precário, esse aceite provisório que se coloca em determinado tratado, depois o referendo parlamentar, levado a cabo pelo Parlamento Federal, autorizado pelo Parlamento, referendado a ratificação do Presidente da República e a promulgação e a publicação no Diário Oficial da União. Portanto, a partir daí, o tratado está em vigor no nosso país. Está em vigor no nosso país. Essas são as fases de celebração dos tratados internacionais. E agora, então, nós temos que passar para a especificidade dos tratados de direitos humanos. E agora vamos estudar qual a especificidade desses tratados internacionais de direitos humanos. Como eu disse, então, na teoria geral, os tratados têm uma fase de celebração própria. Todos os tratados têm essa mesma fase de celebração. Mas os tratados de direitos humanos têm algumas particularidades especiais dentro desse iter procedimental. A primeira delas, que chama muito atenção, é o caráter especial dos tratados de direitos humanos. Os tratados de direitos humanos não são tratados comuns e, portanto, as regras de interpretação também não são regras comuns. São regras especiais de interpretação e, dessa maneira, eles devem ser interpretados. Os tratados de direitos humanos devem, obrigatoriamente, ser interpretados com uma visão pro homine. Significa, os tratados de direitos humanos devem ser interpretados em conjunto com a legislação interna, sempre naquele ponto, sempre naquilo que forem mais benéficos às pessoas, mais benéficos aos cidadãos. Essa segunda particularidade. E a legislação interna dos Estados tem que ser interpretada conforme os tratados de direitos humanos. Por exemplo, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Toda a legislação brasileira, que falava em pessoa portadora de deficiência, está equivocada essa expressão, a própria Constituição usa em vários dispositivos, deve ser interpretada agora de acordo com esse tratado internacional que tem equivalência de emenda constitucional no país. Então é importante saber que a legislação interna deve ser interpretada conforme, tem a interpretação conforme a Constituição e tem a interpretação conforme as convenções de direitos humanos também. Os tratados de direitos humanos, portanto, são paradigma à interpretação da legislação interna ordinária e devem conduzir a interpretação do juiz relativamente ao julgamento de determinada causa e de determinada ação que envolva o tema e que orle, pelo menos, o tema dos direitos humanos, a interpretação conforme os direitos humanos. Outra característica importante dos tratados de direitos humanos são as cláusulas de diálogo. O que é isso? Em todo tratado de direitos humanos, basta ler o Tratado de Direitos Humanos que vocês vão perceber que em um dispositivo ou outro vai ter uma cláusula dizendo que, olha, nada na presente convenção prejudica os direitos a maior resguardados ou no plano interno, ou em outro tratado, ou em outra norma do qual o Estado seja parte. Nada na presente convenção prejudica uma norma mais benéfica que os Estados tenham nas suas legislações domésticas, cláusulas congêneres como essa e assim por diante. O que isso está querendo dizer? Que os tratados de direitos humanos têm determinadas cláusulas que eu nominei cláusulas de diálogo. E essa expressão, hoje, ela existe no direito. O Supremo Tribunal Federal tem até utilizado cláusulas dialógicas, cláusulas de retroalimentação, diálogo entre as fontes, como dizia Eric James já no seu curso da ED
e 5. As fontes têm que dialogar entre si, mas elas têm que se permitir ao diálogo. O Tratado de Direitos Humanos diz que, olha, se tiver uma lei interna mais benéfica, aplique a lei interna mais benéfica e deixe o texto do Tratado de Direitos Humanos. Isso é uma cláusula dialógica, isso é uma cláusula de retroalimentação, isso é uma cláusula de diálogo. Por exemplo, na Convenção Americana, está lá no artigo 29, letra C, as convenções do OIT têm cláusula de diálogo, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Vários tratados internacionais têm essa cláusula de diálogo, essa cláusula dialógica ou cláusula de retroalimentação. E a nossa Constituição também tem, porque vai dizer no artigo 4º, inciso 2, que é princípio da República Federativa do Brasil a prevalência dos direitos humanos. Ou seja, a Constituição, quando diz que a República Federativa do Brasil, artigo 4º, rege-se pelos seguintes princípios, e no inciso 2, coloca a prevalência dos direitos humanos, no fundo, o que ela está dizendo é que ela permite esse diálogo, essa viva interação entre o tratado internacional e a legislação doméstica para verificar o que é melhor a pessoa, e o resultado desse diálogo é exatamente o princípio internacional pro homine. O pro homine é que vai resolver esse diálogo e vai responder para o juiz qual a melhor fonte a ser aplicada, a lei mais favorável, a norma mais protetora no caso concreto. E uma quarta característica dos tratados de direitos humanos é que há tratados globais e tratados regionais, e nós também somos partes nos tratados globais e nos tratados regionais. Há tratados do plano global, tratados do sistema da ONU, chamados tratados onusianos, e tratados do sistema regional interamericano, sistema esse do qual nós fazemos parte, mas também tem tratados do sistema regional europeu e tratados do sistema regional africano. Merece destaque no plano das Nações Unidas o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e merece destaque, extremo destaque aqui no nosso entorno geográfico, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o conhecido Pacto de San José da Costa Rica. Então, essas basicamente as características dos tratados internacionais de direitos humanos. Bom, a pergunta agora, nós vamos ver no slide, é como se incorporam os tratados internacionais de direitos humanos no Brasil? Como se incorporam os tratados internacionais de direitos humanos no Brasil? Primeiro ponto a ser destacado é essa necessidade de ratificação, e tem aí uma crítica à doutrina tributarista. O que significa isso? Significa que os tratados de direitos humanos devem ser ratificados. Os tratados de direitos humanos devem ser ratificados. Isso significa que não há falar-se que os tratados de direitos humanos têm a sua ratificação dispensada. Algumas pessoas no Brasil, alguns constitucionalistas no Brasil já disseram isso. E disseram assim, olha, a partir do momento que a Constituição, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, diz que se o tratado for aprovado por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso, serão equivalentes? Ora, se foi aprovado, ele é equivalente a uma emenda não tem ratificação do presidente da República, então, portanto, o tratado equivalente à emenda também não tem, entre aspas, a ratificação dele, que seria a sanção dele, que seria a ratificação. Né? Olha o equívoco que certa doutrina faz, especialmente muita doutrina tributarista antiga dizia isso. Olha, se o Congresso aprovou, se o presidente da República assinou o tratado e o Congresso aprovou, já tem 2 manifestações, não precisa de ratificação. Meu Deus do céu! E alguns autores constitucionalistas mais atualmente, com base já depois da reforma do Judiciário, emenda 45 de 2004, que acrescentou o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, vieram e disseram, alguns poucos autores pelo menos, mas ainda bem, mas disseram isso em obras. Olha, se não tem sanção de emenda constitucional, se na verdade o tratado tem equivalência à emenda, também não tem a sanção do tratado. A sanção seria a ratificação. É evidente que isso é um absurdo.
Eu não posso dizer que tem um tratado em vigor no plano interno sem o tratado sequer estar em vigor no plano internacional. E para o vigor internacional dos tratados depende da ratificação dos Estados. Tem tratados que têm quórum para ratificação. O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, por exemplo, exigia o quórum de várias ratificações para entrada em vigor. Imagine que o Brasil foi o primeiro a assinar, o primeiro a referendar internamente, o primeiro a ratificar, promulgar e publicar. São 60 ratificações para entrada em vigor, faltam 59. Eu já tenho um tratado em vigor no Brasil? Pelo amor de Deus, claro que não. Então, os tratados de direitos humanos podem anotar, sem medo de errar para as provas, que isso é muito cobrado. Não tem dispensada a sua ratificação. Os tratados de direitos humanos não têm dispensada a sua ratificação. Não se dispensa a ratificação dos tratados de direitos humanos. Devem ser ratificados. Agora, a partir do momento em que estão ratificados, que foram ratificados, eles têm aplicabilidade imediata no direito brasileiro. Por quê? O artigo 5º, parágrafo 1º, vai dizer assim: os direitos e garantias expressos na Constituição têm aplicação imediata. E os tratados também colocam, inserem, introduzem direitos e garantias no texto constitucional pela cláusula lá aberta, pela cláusula de abertura, por essa cláusula de retroalimentação, essa cláusula dialógica também do artigo 5º, parágrafo 2º, que vai dizer que os tratados e convenções ratificados pelo Brasil se incluem no rol dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, parágrafo 2º, ele é muito claro a esse respeito. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem, diz a regra, outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Portanto, a partir da sua ratificação, os tratados têm aplicação imediata. O que significa isso na prática? Significa que é dispensada da sistemática de incorporação dos tratados aquele decreto de promulgação presidencial, o que a praxe brasileira tem exigido para os tratados internacionais comuns. O tratado é negociado, assinado, referendado pelo Parlamento, ratificado pelo Presidente da República, só que antes da publicação no Diário Oficial da União, os tratados têm dispensado a sua promulgação executiva. E, eventualmente, sua não publicação no Diário não prejudica em nada, porque o tratado ratificado já foi depositado internacionalmente e se o juiz tiver conhecimento de que o Brasil já ratificou esse tratado em vigor, nós somos parte no tratado e, portanto, pela regra constitucional, independente, olha o que eu estou dizendo, independente de publicação interna, mesmo porque já estão públicos no Diário do Congresso Nacional. E eu sempre brinco que não tem muita diferença do Diário Oficial da União e o Diário do Congresso. Tem uma semelhança que os dois não são lidos por ninguém, né? Mas é uma praxe publicar o tratado no Diário? Claro que é e deve ser seguida. Mas se eventualmente o senhor ou senhora presidente da República que estiver no Brasil demorar 20, 30 anos para promulgar um tratado internacional, um tratado que o Brasil já ratificou, nós não somos parte nesse instrumento internacional, já somos, e esse documento obrigatoriamente obriga o direito brasileiro, obriga o judiciário brasileiro, independentemente de promulgação e publicação executiva. Portanto, aí a aplicabilidade imediata dos tratados internacionais de direitos humanos, a necessidade da promulgação executiva. E, por fim, um tema que não quer calar, né? Porque nós já conhecemos esse tema de longa data e há muito tempo se discute esse tema e hoje acabou que até ficou um pouco mais fácil, porque basta dizer qual a posição da jurisprudência sobre o tema da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Olha, muito se discutiu sobre isso, vocês já estão cansados de saber todas as posições doutrinárias, se você está me vendo agora nesse momento é porque você já está no nível avançado do seu estudo. E você já conheceu, já sabe que o Supremo Tribunal Federal, desde a década de 70, entendia que os tratados de direitos humanos tinham nível apenas de lei ordinária. A partir da emenda 45 de 2004, lá se vão vários anos, desde 2004, o Supremo começou a entender que os tratados de direitos humanos tinham um nível supralegal, mas a doutrina dos direitos humanos, inclusive muitos doutrinadores até do direito constitucional, concordando conosco, começaram a entender que os tratados de direitos humanos deveriam guardar nível constitucional no Brasil
e isso chegou no recurso extraordinário 466343 de São Paulo, de dezembro de 2008, também vários anos isso já foi julgado, e que duas correntes se firmaram naquele recurso extraordinário, a corrente do ministro Celso de Mello e a corrente do ministro Gilmar Mendes. O ministro Celso de Mello, entendendo como nós, citando a nossa doutrina, o que muito nos honrou, entendeu que todos os tratados de direitos humanos, independentemente de aprovação qualificada pelo Parlamento, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, devem guardar nível de norma constitucional no Brasil. Pelo próprio parágrafo 2º do artigo 5º, seriam materialmente constitucionais. E se aprovados pelo parágrafo 3º, formalmente constitucionais. O ministro Gilmar Mendes, que os 5 ministros acompanharam, por um voto 5-4, entendeu que não. Eu acho que os tratados de direitos humanos, se não aprovados pelo parágrafo 3º do artigo 5º, não têm status constitucional, mas devem estar acima das leis, portanto, em nível supralegal. Então, hoje, nem tem muito mais o que comentar sobre esse tema. A jurisprudência, por enquanto, está firmada, pode ser que mude agora no futuro. A posição do STF é que os tratados de direitos humanos aprovados, evidentemente, pelo parágrafo 3º do artigo 5º, nível constitucional. Parágrafo 3º do artigo 5º. Não aprovados, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, foi aprovada por maioria simples na década de 90, nível supralegal. Mas com observação de que muitos concursos pedem a posição da doutrina. Eu, a professora Flávia Piovesan, o professor José Afonso da Silva, tantos outros juristas vão entender, que o professor Cansá Trindade, que os tratados de direitos humanos guardam, como concordou o ministro Celso de Mello, nível constitucional. E aí, se aprovado por maioria simples no Congresso, esse nível constitucional que a Constituição atribui, não o decreto legislativo do Parlamento, mas a Constituição, o traz um status constitucional. Se aprovados pelo parágrafo 3º do artigo 5º, o traz uma equivalência de emenda constitucional. Então, para terminar esse primeiro módulo, fixem essa ideia. Na jurisprudência do Supremo, Tratado de Direitos Humanos, nível supralegal em geral. Aprovados com maioria qualificada, evidente, nível constitucional, e os tratados comuns, nível de lei ordinária. Para a doutrina, para a maioria da doutrina brasileira, todos os tratados de direitos humanos devem ter nível, no mínimo, constitucional, materialmente constitucional. E se aprovados pelo Código do parágrafo 3º, são material e formalmente constitucionais. Que vantagem Maria leva? Eles podem ser paradigmas formalmente constitucionais do controle concentrado de convencionalidade, tomando de empréstimo as ações do controle abstrato de constitucionalidade para invalidar uma lei federal ou estadual que, não obstante constitucional, viole um tratado constitucionalizado. É o que eu chamo de controle concentrado de convencionalidade, que os tratados difusos, apenas com status não poderiam ser paradigma desse controle, porque o Supremo não aceitaria algo que não é formalmente constitucional como paradigma para as ações do controle abstrato. Eles caberiam apenas no controle de convencionalidade difuso, como eu verei logo em breve com vocês.